Boa noite a todos. Sou Juliana Moraes, sou da assessoria de comunicação do CRQ3. Hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso centro de capacitação do CRQ3, onde a gente tem realizado palestras mensais. Uma palestra com tema variado e a outra de responsabilidade técnica, pelo menos 2 palestras mensais, sendo que tem meses que a gente consegue ter 3, 4 palestras. Quero agradecer imensamente a professora Aline hoje, que vai estar aqui conversando conosco, doando seu tempo para falar sobre segurança de alimentos, nuances, inter-relações e implicações para a sociedade. E também quero, em nome do presidente Arley, agradecer a todos que estão participando aqui presencialmente e online, e desejar que tenhamos uma ótima noite com a palestra da professora Aline. Obrigada, Aline. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Aline Garcia Gomes. Eu quero agradecer quem está aqui presente e os que estão online também. Agradecer ao presidente Arley pelo convite. E hoje eu vim fazer uma palestra que eu acredito ser um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados. Quando o convite foi feito a mim, eu até pensei, gente, a área que eu vou falar, não sei se vai conversar tanto assim com quem é do Conselho Regional de Química, né? Com o pessoal da Química ou das áreas correlatas. Mas, no final das contas, é uma área que, de fato, ela conversa com distintas áreas de conhecimento. Então, acho que vai acabar sendo bem proveitoso para vocês. Eu sou formada em microbiologia e imunologia pela UFRJ, com doutorado em biologia celular e molecular, e comecei minha trajetória profissional lá no IFRJ. Então, eu cheguei no IFRJ como professora substituta em 2010 e 2011, posteriormente, eu me tornei professora efetiva do campus Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá para trabalhar com microbiologia, a microbiologia está dentro da equipe de alimentos. Então, eu trabalho na equipe de alimentos, mas, apesar disso, eu atuo em diversos campos, como, por exemplo, a área de microbiologia ambiental também, atuando no curso técnico de meio ambiente e na graduação de gestão ambiental. Além disso, já fui professora e coordenei o curso de pós-graduação em gestão da segurança de alimentos e qualidade nutricional e, atualmente, sou docente permanente e coordeno o PCPA, que é o Programa Estricto Sensu Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a segurança de alimentos, mas também a segurança alimentar. As nuances entre esses dois termos e as inter-relações e implicações para a sociedade. No final, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Vocês estão presentes aqui também. Então, por que eu estou trazendo esse tema? Porque na minha jornada acadêmica, profissional, o que eu tenho visto é que existe, de fato, uma grande confusão com essas duas terminologias. E essa confusão está no uso inadequado ou equivocado desses termos, seja em trabalhos acadêmicos, seja em artigos jornalísticos ou até em materiais educativos. Se você procurar no Google, por exemplo, você facilmente vai entender o que eu estou falando, porque os termos se misturam. E aí um leitor desatento, ou alguém que não é da área, vai acabar perpetuando o uso dos dois termos como se fossem sinônimos. E eles são bem diferentes. Então, aqui, embora esses termos sejam relacionados, esses conceitos eles se referem a aspectos distintos do processo de alimentação. Já que eu estou falando, então, de processo de alimentação, eu vou ter que falar um pouquinho da história desse processo de alimentação para contextualizar esses dois contextos, essas duas terminologias. E aí, então... estão me ouvindo? Melhorou o áudio? Ah, então tá. Então, gente, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre esse histórico da alimentação humana. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o homem, ou o hominídeo, né, ele surge no planeta Terra há muitos anos atrás. E esse surgimento, obviamente, não tinha mercado, não tinha comércio, e ele tinha que correr atrás do alimento dele, de fato, ir à caça. E a pergunta que fica, que com certeza eles não se faziam, porque o desenvolvimento cerebral levou muito tempo para acontecer no processo evolutivo do homem, mas eu me questionaria como que a gente faria em momentos de escassez. Eu guardo o alimento ou eu como tudo que tem, não me preocupando com o dia de amanhã? Esse homem passou a estocar comida? De que forma? Em que momento isso aconteceu?
Então, a pré-história, ela mostra para a gente essa transição do processo de alimentação e essa adaptação ao estilo de vida que o homem foi tendo com o passar dos anos e com as adaptações que a Terra teve também. Então, se a gente dividir aqui a pré-história nos seus distintos períodos, a gente tem no período paleolítico o homem das cavernas, morando de fato em cavernas, mas nunca como uma moradia fixa. Era uma moradia transitória, que ele percorria todo o caminho que fosse possível ele percorrer a pé, e nessa trajetória dele, de homem das cavernas, ele começa a ter o domínio do fogo, em mais ou menos 400 mil anos atrás. Esse momento aqui, a gente tem um momento de não civilizações, mas de povos que são nômades. Então, eles percorrem todo o território. Chegando no período mesolítico, meio do caminho aqui da pré-história, a gente começa a ter abrigos semipermanentes. Esses abrigos semipermanentes são um princípio do que a gente chama de sedentarização do homem. Ele sai, então, do estilo de vida nômade e segue para um estilo de vida sedentário. Não o sedentário que a gente conhece hoje, quem não faz nada, mas o sedentário de ter uma residência fixa, um ponto fixo que ele vai se manter como sociedade posteriormente. Nesse caso, então, aqui, esses abrigos permanentes, eles começam a ser favorecidos porque o homem começa, de certo modo, a estocar comida. E essa estocagem de comida, então, faz com que ele não seja tão dependente da caça. Já que ele não precisa mais ficar caçando o tempo todo, ele consegue guardar um pouco da comida, ele também consegue se sedentarizar. Essa estocagem inicial é feita por processo de secagem das carnes, dos alimentos, e essa secagem era feita basicamente ao sol. É o princípio, então, dos processos de conservação de alimentos, a base desses processos. Chegando, então, no período neolítico, acontece uma revolução agrícola. Esses homens, eles se encontram principalmente ali na região do Crescente Fértil, dos rios Tigres, Eufrates, se a gente lembrar lá de história, do colégio, né, do fundamental, nós todos estudamos isso. Então, eles começam a se sedimentar nessas regiões por conta dos rios que tinham ali. Esses rios, então, eles trazem uma nutrição ao terreno que tem no entorno, fazendo com que esse terreno, de fato, seja fértil, e é por isso que é chamado de crescente fértil, essa região no entorno desses rios. Com isso, então, eu tenho um solo muito favorável para a agricultura, e esse homem é capaz agora de dominar técnicas agrícolas. Além disso, como ele já está sedentarizado, além das técnicas agrícolas, ele é capaz, aqui como nessa pintura mostrada aqui da época do Neolítico, de também conter os animais. Então, ele consegue criar animais também. Então, ele conserva o alimento, ele cria o animal para alimentação e ele consegue fazer toda a sua parte de agricultura. Por fim, aqui no finalzinho do período neolítico, começam a surgir as cerâmicas seladas, que são super relevantes nesse processo de conservação de alimentos, tendo em vista que você consegue agora isolar o alimento do contato com o ar. E isso, para quem trabalha com microbiologia, tem tudo a ver com a segurança do ponto de vista microbiológico. Então, nesse período da pré-história, foram desenvolvidos diversos processos pelo simples ato de tentativa e erro, o acaso, não tinha um conhecimento científico que sustentava as técnicas de conservação que eram utilizadas. Então, utilizadas de forma empírica. E aí nós temos a secagem, a defumação, salga, fermentação, como eu falei, armazenamento em cerâmicas, e eles também começam, principalmente os egípcios, a construir silos e celeiros. Isso, então, finaliza o período neolítico e o princípio da história da conservação de alimentos. E aí, então, a gente se questiona, quais são os relatos que existem nesse momento, então, do homem pré-histórico com relação a doenças de origem alimentar? Até o momento, eu não falei se é segurança de alimentos ou se é segurança alimentar, mas estou já falando de doença, de capacidade de controlar o alimento que eu vou consumir. Então, em que momento que eu consigo ver relatos, de fato, de doenças de origem alimentar? Com certeza, esses relatos, eles existiram na pré-história. No entanto, não havia documentação concreta com relação a isso, até porque a gente não tinha escrita nesse momento. A gente tinha algumas estruturas de desenhos, algumas formas de comunicação, mas que a gente não tem a interpretação como um todo, completa, do que eles queriam dizer. De fato, é uma interpretação
e não uma leitura exata do que eles queriam transmitir com essas imagens. E aí os casos documentados de doenças de origem alimentar, eles começam a surgir, então, aqui com o momento do surgimento da escrita. Mas eles vão se sedimentar com uma relação muito clara entre alimento e a doença que está sendo causada por ele, a partir do momento que a medicina e a ciência começam a evoluir. Porque demorou muito tempo para se entender, então, o que acontecia com esses alimentos para que eles nos causassem doenças. Então, passamos por todo esse período, como eu falei para vocês, e durante todo esse período aqui, a gente não tem claramente um relato de associação com doença. Indo, então, para períodos mais à frente, civilizações antigas, e não mais pré-história, a gente vai ter, então, associações de doenças com alimentos estragados. Então, sintomas que são muito clássicos de contaminação de origem alimentar. E aí, nesse momento aqui, então, essas doenças, para essas civilizações antigas, elas poderiam até ter uma associação com a alimentação. Mas, por outro lado, como não se tinha conhecimento sólido acerca da microbiologia, acerca de doenças de transmissão alimentar, o que acontecia era que existia, na verdade, uma relação dessas doenças com desequilíbrios corporais. Então, você tinha, por exemplo, um sangue ruim, né? Toxinas, que não se sabia o que eram, mas as palavras já eram utilizadas. E, em muitos casos, quando a gente começa a ter associações de divindades com a presença do homem na Terra, a correlação de que essa é uma punição divina, que você merece passar por aqui. Que hoje a gente já sabe, pode falar. Então, ele não percebia, porque essa noção clara de que uma comida estragada nos causa doença, isso a gente tem com o conhecimento que a cultura atual passa para a gente. Mas se você não conhecesse nada de alimentação e cheirasse um bife hoje e um bife daqui a 30 dias, você, naquela época, acreditaria que aquilo ali era uma comida que não se devesse comer ou simplesmente eram comidas diferentes? Provavelmente você acreditaria que eram comidas diferentes, né? Com sensações organolépticas, sensoriais, né? Um cheiro diferente. Você não conseguiria associar o sabor, um sabor mais azedo. Mas será que toda comida era tão saborosa como é hoje em dia? Né? Então, a gente tem que entender que o que a gente conhece hoje é baseado em todos os conhecimentos que se acumularam com o tempo. E esse pessoal ainda não tinha conhecimento concreto sobre essa questão alimentar. Exatamente, não vou chegar nele, mas ele foi um dos primeiros a desmentir essas associações e deixar claro, ele criou, que seria o pai da medicina, né, por assim dizer, ele começa a criar essas relações de ciência e tirar essa relação com a divindade, com algum deus ou deuses, né, que a maioria aqui era politeísta na época. Então, como que a gente começa a ter esses relatos de doenças de origem alimentar? Bom, um dos primeiros relatos, e aí vão ser muitos relatos, vão ser com relação a doenças por grãos contaminados. Peço desculpas, tem um errinho aqui. Grãos contaminados. O consumo de grãos era comum, é comum até hoje, o trigo, a gente consome muito, cevada, centeio, dentre outros, né? Os cereais, eles são muito propensos à contaminação fúngica, pela característica intrínseca da composição nutricional deles e características de atividade de água, quer dizer, quantidade de água disponível ali para reações químicas, que favorecem o desenvolvimento de fungos. Eles não tinham ideia dos micro-organismos nessa época. Mas aqui, o que estava acontecendo eram que as micotoxinas presentes nesses grãos contaminados com fungos permitiam que as pessoas sentissem sintomas de doenças associadas a alimentos contaminados. Então, eu tinha contaminação, por exemplo, com centeio, que era muito consumido. Mas olha que interessante, sem o conhecimento prévio, e é isso que a gente fala, né, do uso empírico, ou do uso que você vê que funciona. Para mim está funcionando, então vou continuar usando. Existem relatos, tanto no Egito quanto na Grécia Antiga, do uso de pão mofado para tratar ferida. Como assim pão mofado? Penicillium notatum, produtor de penicilina. Né? Óbvio que a quantidade não é a quantidade que você tem num comprimido que você toma ou numa injeção de bezetacil. Só que esse pão mofado,
O fungo, ele libera esse antibiótico, que hoje é chamado de antibiótico, no ambiente do pão. Então, imagina pegar um pão mofado que tem um antibiótico nele e encostar na sua ferida. A gente nunca pensaria nisso. A gente, com conhecimento de hoje, na verdade, não faria isso, por conta do risco de contaminação da ferida. Mas aqui havia, então, um outro foco medicinal para alimentos contaminados. E aqui eu trouxe um exemplo que é muito interessante, porque ele é um exemplo que faz até correlação com as bruxas. O ergotismo é uma doença causada, também chamada de fogo de Santo Antônio, causada por um fungo chamado Cloviceps purpúreo. Esse fungo, ele cresce em grãos de centeio e cevada e forma isso daqui, ó, esse esporão aqui. A pessoa, quando consome, isso tem uma toxina, e o consumo desse centeio contaminado faz com que a pessoa tenha sensações de queimação pelo corpo todo, dor, convulsões, espasmos musculares, alucinações, possíveis gangrenas que levam à perda de membros. Um fungo fazendo isso. Isso é muita coisa. Agora, você imagina isso na Idade Média? Imagina isso acontecendo com mulheres que já eram tidas como bruxas. Era uma doença de origem alimentar, só isso. E controlável. Era só não comer o centeio contaminado. Dá para ver a contaminação, né? Mas aí isso, na época, foi relacionado à bruxaria. Seguindo, então, a gente vai ter ainda doenças relacionadas a bebidas contaminadas, o que vai ser muito óbvio, porque o controle da potabilidade da água não existia naquela época. E a gente tem que lembrar que corpos hídricos, eles servem até hoje como fonte de disseminação de efluente. Então, a gente tem o tratamento da água, que depois do efluente nosso doméstico, residencial, que depois é lançado nos corpos hídricos. Mas naquela época lá, até pouco tempo atrás, e ainda acontecendo hoje em dia, a gente tem lançamento de efluente não tratado nos corpos hídricos. Então, eu tenho contaminação desses corpos. E eu falei o quê? Que existia, então, uma revolução agrícola lá na pré-história, né, que foi ocasionada no crescente fértil devido à qualidade do solo que era banhado pelos rios ao redor. As sociedades começam a se estabelecer ao redor dos rios, porque seriam ambientes onde você coleta água, é água doce, eu posso beber. Onde você também descarta os seus dejetos, porque um rio vai ter um fluxo, e esse fluxo vai carregar para longe de você esses dejetos. E você quer isso, não quer ficar perto de algo que é sujo. Mas isso provocava, obviamente, com o passar do tempo, com o crescimento das civilizações, das comunidades, eu tinha, então, a contaminação dos corpos hídricos. E a água era contaminada. Então, essa contaminação da água era uma preocupação central na época, e por isso, muitas vezes, a cerveja acabava sendo contaminada. Mas por que eu estou falando de cerveja? Porque a cerveja, por exemplo, na população mesopotâmica, era um item básico da dieta. Eles tomavam cerveja como algo nutritivo. Então, eles preferiam tomar cerveja do que tomar água. Não vou dizer que eles estão errados. Tem uma questão nutricional envolvida, né? Mas hoje em dia, a gente tem a Organização Mundial de Saúde deixando muito claro que não existe dose segura de consumo de álcool. Então, na verdade, a gente deveria evitar a qualquer custo o consumo de álcool. Mas naquela época não tinha OMS, então eles trocavam a água pela cerveja, por ser uma alternativa mais segura do que o consumo de água. Enquanto isso, na Roma Antiga, o vinho era extremamente popular e todo mundo sabe disso, né? As festas de Baco, com vinho liberado. Nesse caso daqui, tem algo interessante, porque eles usavam recipientes que eram revestidos de chumbo para guardar o vinho. Então, eu tinha uma contaminação alimentar, que era da bebida, uma contaminação química. Saio da contaminação microbiana, basicamente fungos ali que eu mostrei, e passo para a contaminação química causada pelo chumbo, que pode ter sido causa de morte de diversos imperadores aí e indivíduos de renome dentro dos impérios. E carne? A gente estava falando de carne, né? Então, a carne. Como é que era associada, então, doença com consumo de carne estragada? O que era carne estragada? Quando é que eles começaram a perceber isso? Quando começaram a ver que a pessoa comia uma carne com cheiro diferente, um sabor diferente, ficava doente. Foi isso, era a observação. Nesse caso, então, aqui, sintomas gastrointestinais graves eram relatados, existem relatos, material de leitura, bem claro isso, com diarreia e vômitos associados. Clássico para doenças gastrointestinais,
ocasionadas por alimentos contaminados. E a descrição dessas doenças cai muito com as contaminações por salmonela e listéria. Então, surge aqui os primeiros relatos de contaminação bacteriana. Além dessa contaminação bacteriana, que eu falo aqui, salmonela e listéria, é importante destacar duas interessantes aqui. Anthrax, que é o Bacillus anthracis, tuberculose bovina, que é Mycobacterium bovis, e a triquinose, que é uma doença causada por um verme, trichinella, do gênero trichinella. Então, aqui, acho que todo mundo já escutou alguma vez na vida falar sobre anthrax, principalmente no 11 de setembro, né? No 11 de setembro, houve um ataque ao Pentágono e outros prédios públicos com cartas, e nessas cartas existia anthrax, que, na verdade, é o bacilo em seu estágio de latência, de dormência, na forma de esporos. E ele pode ficar nesse estágio por longos períodos na natureza, por centenas de anos. Só que quando isso chega para você, você abre uma carta, a pressão do ar faz o ar entrar, e isso você respira, já que eles são leves, né? Ele vai parar no seu pulmão. E aí você desenvolve uma doença que vai causar sua morte. Mas, eu estou falando de arma biológica, basicamente, aqui. Mas aqui nessa época não era isso, não. Porque o Bacillus anthracis, ele está presente na natureza. A gente não está criando nenhum micro-organismo. Ele já existe, ele é comum do solo. E a gente entra em contato com ele basicamente toda hora. O problema é entrar em contato com grandes quantidades. E aqui, então, a gente tem uma contaminação por ingestão de formas vegetativas que estão em animais. A gente também tem a inalação. E a gente também tem aqui, que é a mordida, a picada por mosquitos, que é mais incomum, tá, gente? O mais comum vai ser isso daqui, a inalação e se alimentando com alimentos contaminados. Aqui na tuberculose bovina, a gente tem um animal doente que vai contaminar um animal saudável e você vai, então, consumir essa carne desse animal ou então interagir preferencialmente com ele, tendo contaminação por via aérea. Aqui eu também vou ter essa contaminação, como eu falei, pelo trato digestório, não só pelo consumo da carne, mas pelos produtos que são gerados, como, por exemplo, produtos lácteos. E a triquinose, que está muito relacionada ao consumo de carne de suíno, carne de porco, porque esse verme ele se aloja em forma cística na musculatura desses suínos, que depois, quando você come mal cozido, e várias pessoas têm costume de consumo de carne crua, né? Várias culturas também, ou carne mal passada, pode entrar, fica à vontade, carne mal passada, e vão acabar se contaminando. Essa contaminação, ela vai seguir uma rota intestinal dentro do ser humano, e essa rota intestinal depois vai alcançar a via corrente sanguínea e sistema linfático. Então, até esse momento, existia uma compreensão que era muito limitada com relação ao saneamento básico. Que vai surgir, a gente fala que foram os romanos que criaram a ideia de saneamento básico, né? Mas lá na Mesopotâmia, que antes até, esse saneamento básico já existia. Não como o nosso atual, mas o conceito dele, a importância para a saúde pública, ele já estava definido. Então, na Grécia Antiga, se acreditava ainda nos miasmas. Miasmas eram maus odores, né? Uma putrefação ao seu redor, e isso te causava doença. A Idade Média usou ainda essa terminologia. Vocês devem lembrar de desenhos, que o médico chegava com uma máscara, parecendo um bico de pato não, um bico muito maior, né? Que afastava as narinas dele daquele indivíduo doente, porque se acreditava que o ar ao redor dele era um ar pútrido. Então, tudo estava mais relacionado nem sempre estava morto, estava vivo, você tinha que tratar antes, né? Morria, mas era antes de morrer. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, então, na Grécia, se começa com técnicas de higiene voltadas para a proteção do ambiente, já que teriam esses miasmas, esse ar ao redor do indivíduo doente. E na Roma Antiga, se começa a construção de aquedutos e redes de esgoto. Aí sim a gente começa já a melhorar a situação da saúde pública. No entanto, ainda haviam áreas precárias na cidade, como existem até hoje, né? Não mudou.
mudou para melhor, mas ainda assim a gente tem zonas privilegiadas e outras que ainda são muito precárias. Então, a gente começa a ligar aqui a fome com o processo de doença. Da intoxicação, porque majoritariamente eu falei de micotoxinas, mas dei exemplos aqui de vermes, dei exemplos também de bactérias, mas por que a gente faz essa associação nesse período, até esse período? Porque as pessoas estavam mais propensas, em épocas de fome, a sofrer de doenças de origem alimentar, porque a população era forçada, autoforçada. Quando você não tem o que comer, você vai comer o que tiver. Então, nesse sentido de comer o que tiver, você acaba, desculpa, gente, você acaba consumindo alimentos de baixa qualidade, alimentos que vão estar estragados. E aí, sim, você aumenta a quantidade de doenças de transmissão alimentar, hídrica também, né? Porque a água a gente já falou aqui que era uma preocupação. Então, falamos dos primórdios do homem na Terra, falamos dessa necessidade de sobrevivência, e obviamente a alimentação é algo que é inerente, a gente precisa se alimentar, precisa beber água, e de técnicas de conservação. Mas falamos de técnicas de conservação até esse momento, sem dizer, de fato, o que elas ocasionam ao alimento, né? A gente só falou que começaram a usar. Mas hoje em dia a gente sabe que as técnicas de conservação, elas são utilizadas para aumento da vida de prateleira. Um nome técnico para dizer que o alimento vai durar mais tempo, né? Então eu vou construir alguma tecnologia, eu vou aplicar alguma tecnologia que vai permitir que esse alimento dure mais tempo. Só pensar em momentos de guerra, em momentos de tragédias ambientais, as pessoas não querem os alimentos in natura. Elas vão aonde? Nos enlatados. Elas vão nos ultraprocessados, porque eles vão ter uma vida de prateleira maior, tá? E ultraprocessado e enlatado não quer dizer a mesma coisa, tá? Falei duas coisas diferentes aqui. Então, a gente passa nesse histórico da conservação, que é um passo para a manutenção da saúde humana, lá da pré-história, com a secagem, fumagem, a antiguidade, com a estocagem dos grãos e salga, e hoje em dia uma diversidade de tecnologias de conservação que permitem até definir para qual matriz alimentar eu vou usar qual técnica, de modo a não só conseguir o aumento da vida de prateleira e conseguir guardar esse alimento, como manter características sensoriais. Eu quero uma carne suculenta, eu quero que ela tenha o sabor de carne, né? Eu quero que uma fruta tenha o cheiro de fruta. Imagina pegar uma fruta e você cheirar, poxa, não tem cheiro nenhum, parece artificial. Então, as tecnologias, elas vieram para melhorar essas questões. Então, como eu falei, aqui nesse momento inicial, a descoberta do fogo, a fumaça começa a ser usada para secar, mas também dá um sabor diferenciado. Alimentos defumados têm um sabor diferente. Aqui na estocagem de grãos e salga, né? Eu tenho, obviamente, a salga tirando a umidade daquele alimento, tirando a água disponível naquele alimento. Então, com isso, você reduz a atividade microbiana nesse alimento. E aqui, quando você promove a fermentação, por exemplo, você está convertendo os açúcares do alimento. A conversão desses açúcares pode produzir ácidos. A produção de ácidos vai permitir, então, a diminuição do pH e favorecimento, então, de um ambiente ácido que desfavorece vários grupos microbianos, que potencialmente causam doença para a gente. Com isso, então, laticínios, pães e vegetais, lá na antiguidade, já eram alimentos que se usava fermentação, não sabendo que permitiria durar mais tempo, mas porque mudava características sensoriais. E depois se percebe que dura mais tempo. E aqui, com relação à diversidade tecnológica, o invase e o processo de esterilização por volta de 1800. E aí o Appert tem um papel muito relevante aqui, porque ele entende que ao aquecer os alimentos em recipientes que são fechados, eu conservo a característica desses alimentos do ponto de vista nutricional e do ponto de vista da qualidade, da segurança deles. Essa foi a base da técnica, então, para a criação dos produtos enlatados. Pode falar, se quiser. Ficou ruim. Olha, não sei. Com certeza, tinha a ver com guerra. Vou falar sobre guerra já já também. Eu vou procurar depois sobre isso, mas eu não sei. Mas vou procurar. Ah, tá afirmando? Ah, então que bom. Então tá, é uma informação que eu não sabia. Obrigada.
Aqui, então, eu falei que até agora a gente não sabia de micro-organismo. A população daquela época. A gente não tinha noção de micro-organismo. Estávamos fazendo várias técnicas de conservação, mas sem saber ainda da existência de micro-organismos. Porque foi Anton von Leeuwenhoek que começa a descrever um conjunto de seres que ele chama de animáculos. Não tinha nenhum nome ainda de micro-organismo. Então, com o desenvolvimento de um microscópio rudimentar, a imagem aqui não está tão boa, mas ele cabia assim na palma da mão, como esse controle, ele conseguiu observar, por curiosidade, tudo que ele queria na natureza. Uma gota de sangue, uma gota de chuva, um pouquinho de água, um pouquinho de infusão de chá. E aí ele foi percebendo que em tudo que ele coletava surgiam essas estruturas que às vezes tinham movimento, às vezes não tinham movimento, e ele chama de animáculos, pequenos animais. Até esse momento não se acreditava na existência, não se sabia da existência dos micro-organismos. E aqui, nesse momento ainda da descoberta dos micro-organismos, essa descoberta ainda não foi algo que mudou a área de alimentos, né? Não existia uma associação dos surtos de doença de origem hídrica e alimentar com esses micro-organismos. A gente não sabia para que eles serviam, só estavam lá. No entanto, os trabalhos de Appert, junto com os trabalhos de Pasteur, que dão fim à teoria biogênica, né, da geração espontânea, esses trabalhos juntos, além disso, Pasteur fazendo associação de doença com micro-organismo, permitiram, então, o surgimento de estudos relacionados à microbiologia de alimentos. Surge, então, a partir da tecnologia de Appert e do conhecimento que foi trazido por Pasteur, uma área nova dentro da microbiologia que já estava se estabelecendo bem fortemente nessa época. Então, eu posso concluir, até esse momento, que o alimento ele pode ser fatal. Ele é extremamente necessário, mas, ao mesmo tempo, ele também pode te matar. E ele pode te matar porque ele pode apresentar alguns perigos. Perigos biológicos, que foram os que já falamos aqui, micro-organismos, qualquer tipo de micro-organismo, né? Perigos químicos, falamos aqui da contaminação com micotoxinas, falamos do chumbo, muito bem, alguém falou aí. E perigos físicos. O que seria perigo físico? Alguém lembra aqui? Vocês não vão poder responder quem está online. Vou escutar quem está aqui. Físico. Pensa o que é físico. Que você vai comer? Não. Se eu como um pedaço de vidro, é um perigo físico. Vai me cortar. Né? Esse vidro veio da onde? Veio do processamento desse alimento. Né? Se eu como um cabelo, não vai me prejudicar. Mas os plásticos também são. Pelo de rato, pata de inseto, né? Então, esses perigos físicos, eles vão estar presentes nos alimentos. E aí, então, gente, a gente tem aqui finalizada a primeira explicação do que seria, de fato, a segurança de alimentos. Então, a segurança de alimentos, ela não é um conceito que define algo especificamente, mas define processos. Na segurança de alimentos, então, o que a gente tem é que devem ser adotadas medidas práticas e o uso de uma disciplina científica para garantir que os produtos alimentícios sejam seguros para consumo humano, sendo livres, então, de contaminação que não representem qualquer risco à saúde pública. Então, segurança de alimentos está relacionado aos perigos que esses alimentos trazem a gente e como que a gente vai lidar para produzir alimentos que não contenham esses perigos. Hoje em dia, aqui, dentro da segurança de alimentos, a gente ainda tem mais um tópico, que seria o food defense, a defesa de alimentos, que também vai estar aqui dentro. Aí eu não sei se você já conhece essa terminologia, ela é mais recente, mas já tem um tempo. A food defense, a defesa dos alimentos, ela se baseia na ideia de que, como o alimento é essencial, você tem que proteger ele também. Então, ela surge num contexto, de novo, dos atentados de 11 de setembro, onde havia uma ameaça de contaminação, uma contaminação por vontade de uma pessoa, de um Estado, ou do que quer que seja, de um terrorista, né, de contaminar, de estragar os pontos de abastecimento de água e de alimentos em uma cidade americana. Então, na verdade, o Food Defense ele vai trabalhar a defesa de alimentos quando esses alimentos estão em risco de causarem um risco grave à saúde pública numa tentativa de minar a credibilidade ou anular
uma corporação, ou nesse caso, um país, um estado, uma cidade. Vários casos já aconteceram, tá? Pessoas tentando contaminar corpos hídricos, sistemas de abastecimento de água de cidades. Aqui no Brasil aconteceu isso. Então, isso cai aqui dentro também. E não tem a ver com esses perigos que não são intencionais. Esses perigos estão presentes, principalmente os biológicos, naturalmente, né? Mas podem ser inseridos pela nossa forma de lidar, manusear os alimentos. Mas esse do Food Defense, ele é intencional. E a segurança alimentar? Já falei de segurança de alimentos. Fechamos a segurança de alimentos. A segurança alimentar, ela passa a ser o quê, então? Esse termo surge no período pós-guerra. Na verdade, ele já tinha sido usado lá na Idade Média, foi esquecido completamente e volta a ser usado no período de guerra. E por quê? E que guerra? Primeira Guerra Mundial. Aqui, então, ele teve origem no termo em inglês Food Security, que é um termo militar. Nesse termo militar, eles fazem uma associação de soberania nacional, que é além da capacidade bélica. Essa soberania está relacionada com a garantia do governo de autossuficiência alimentar da sua população. Faz todo sentido. Do que adianta eu ter tanta arma, conseguir domínios de territórios, mas não ter alimento para a minha comunidade, para a minha sociedade? Então, só para vocês terem ideia, isso daqui é uma foto real, tá? Isso é uma fila para pegar comida em Londres no período de guerra. Então, aqui, durante a guerra, essa escassez de alimentos gerou racionamento, então você tinha que comer menos. E o bloqueio naval, que foi feito também, causaram fome na população civil, a população que sequer estava envolvida com a guerra de fato. Enquanto os governos, então, responderam com controle de preços, então tinha que controlar o preço, a gente sabe que quando aumenta a demanda, o preço ele vai subir também, então no momento de guerra não tem como isso ser aceitável, então havia o controle dos preços pelo governo, o racionamento imposto pelo próprio governo e campanhas de manutenção de alimentos. Então, vou mostrar aqui um exemplo, mais para frente eu mostro, de alimentos que foram criados pelo governo pensando na nutrição dos indivíduos. Não pensando em sabor, nada disso. Pensando em manter a sua sociedade de pé ainda, mesmo no momento de guerra. Então, a escassez e fome promoviam o deslocamento da mão de obra, você não tinha gente suficiente para trabalhar na área agrícola, o transporte de alimentos acabou sendo afetado também, não chega nas grandes cidades, e causa uma escassez generalizada nas nações que estão combatendo. Por outro lado, o racionamento, que é imposto pelo governo, controla o consumo de alimentos básicos, o preço, como eu falei, garantindo, então, que essa população tenha acesso a suprimentos. Os bloqueios navais, eu também falei, que exacerbam a escassez, porque impedem as importações, que muitas vezes são cruciais. A gente sabe que, a depender de condições climáticas, cada país vai ter capacidade de produção de um grupo alimentício específico, né? E aí você não consegue mais importar. E a produção agrícola, ela também acaba sendo afetada, não só pelo deslocamento da mão de obra, mas também por conta da diminuição do uso de fertilizantes. E isso faz com que acabe ficando mais alto o valor do alimento também. Nesse caso, então, o governo acaba adotando, na época, né, e pode adotar em qualquer momento, medidas para controle da produção e distribuição, campanhas de conservação com racionamento voluntário, consumo reduzido, consumo de carne, açúcar e trigo, que são os alimentos mais consumidos e que trazem maior quantidade de nutrientes, por assim dizer, né, energeticamente falando, não de nutrientes, energeticamente falando. E aí, campanhas como, por exemplo, segundas sem carne, quartas sem trigo, que aconteceram nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra. Aqui não é mais a gente falando que não vai consumir carne na segunda-feira, né? Que vai ser a segunda do ovo, porque a gente está preocupado com a sustentabilidade no planeta Terra. Não, aqui é uma condição muito pior. E alimentos alternativos. Então, se começa a promover a substituição para alimentos que eram escassos. Por exemplo, consumir mais peixe no lugar de carne, porque peixe vai ter mais do que os nossos rebanhos que vão estar, não vão ter gente trabalhando para eles. E aqui está um alimento que foi criado durante esse momento, que é o K-Brot. O K-Brot é uma abreviação, é um nome em alemão, tá? Uma abreviação de pão de guerra e pão de batata. Na verdade, é um acrônimo, uma junção deles. Esse alimento aqui,
ele, na verdade, era a retirada do trigo para fazer o pão, porque o trigo estava escasso, e a inserção de batata, que já traz um pão que é mais pesado, mas pão de batata é gostoso. Só que, aos pouquinhos, não era só batata que era colocada, era aveia, era cevada e até palha triturada, para que te desse sensação de saciedade. Então, isso daqui foi uma campanha do governo, na época alemão, e essa campanha, ó, ela era publicada, era para ser nacionalista. Eu vou defender o cabroto, eu vou comer o cabroto, porque ele está me fazendo vencer essa guerra, sair desse momento difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi causando a ojeriza. As pessoas não queriam comer, porque o sabor foi cada vez ficando pior. Essa daqui, para vocês terem ideia, essa fatia, essa foto dessa fatia, essa fatia existe até hoje no museu. Ela está assim, nessa situação. Ah, devia fazer constipação, falta de nutrientes. Eu vou até brincar aqui, não vou falar nome de marca, pior que tem nome de uma marca aqui. Mas a gente já teve aí um pessoal mostrando que um sanduíche, um hambúrguer de algum lugar, você deixava ali guardado um maior tempão, nunca mofava, nunca estragava, né? Então, vocês imaginem se é bom ou se não é bom. Augusto, era Augusto. Então, vamos falar marcas. Se bem que eu já botei uma marca aqui na apresentação, não tem mais como tirar, já era. Aqui, então, a arma estratégica desse momento se torna a alimentação. A alimentação ela é usada como arma aqui. Por isso que esse termo segurança alimentar ele surge nesse contexto bélico. Então, a alimentação é o controle do suprimento de alimentos, sendo vista como uma forma de influenciar o inimigo. O slogan passa a ser, nesse momento, os alimentos vencerão a guerra. Mataram todo mundo, será que vai ter alimento? Só que essa definição de segurança alimentar, ela ainda vai passar um longo período por modificações. Até porque esse contexto armamentista, bélico, militar, ele vai sendo substituído ao longo do tempo por um contexto mais político, né? E aí, nesse caso aqui, a gente começa a ter na Conferência Mundial da Alimentação, em 1974, já, eu não vou contar em detalhe toda essa cronologia, porque é muito tempo, então estou pulando aqui o tempo, tá? A gente tem que um conceito mais voltado com política para a segurança alimentar passa a ser a disponibilidade em todos os momentos de suprimento mundial de alimentos básicos adequados, particularmente para evitar a escassez aguda de alimentos em caso de quebra generalizada de safras. Então, não estamos mais falando de guerra, a gente está falando de situação política, quebra de safra, desastres naturais e já colocamos condições climáticas, dentre outras condições que podem afetar essas safras, de modo a sustentar uma expansão constante do consumo de alimentos em países com baixos níveis de ingestão per capita e para compensar flutuações na produção e nos preços. Então, o que ele traz aqui é uma situação política bem grave. A gente tem um aumento crescente da população mundial, é muita gente, é muita demanda por comida, a comida começa a ficar mais cara também, e aí quem vai comer? Só quem tem dinheiro. Continuamos com isso até hoje, não é? E ao mesmo tempo aqui, eu falo então das condições ambientais. Tudo isso atuando numa posição econômica. Então, essa questão politizada da segurança de alimentos, nesse segundo momento, né, após a definição inicial, ela passa então pelo conceito de oferta e produção. Posteriormente, esse conceito vai continuar sendo ajustado. E a gente tem aqui, em 1982, a FAO trazendo um conceito que é mais adequado a acesso e estabilidade, propondo, então, dimensões distintas para a questão da segurança alimentar. Nesse momento, então, a fome passa a ser vista não apenas como um fruto da cadeia produtiva, porque, basicamente, na definição anterior, a gente estava falando de cadeia produtiva, desde lá da fazenda, né, ou desde lá do abate de um animal, até chegar à sua mesa. Aqui não. Aqui a gente passa a falar de um processo socioeconômico, porque eu tenho que ter estabilidade e eu tenho que ter acesso a esses alimentos.
Em 1996, é incluída, então, a importância nutricional e a preferência pelos alimentos, a cultura. Em diversas culturas, em cada cultura, na verdade, eu vou ter um perfil de alimentação distinto. Então, a segurança alimentar, ela vai prever não só que você tenha disponibilidade de alimentos de qualidade para todos, mas que não só exista disponibilidade, exista acesso, a utilização e a estabilidade. Juntos, eles devem propor uma segurança nutricional e devem estar adequados às preferências dessa sociedade. Então, a gente come, deixa eu pensar, muita carne vermelha. Mas se a gente for para alguns países na Europa, o consumo vai ser maior de peixe. Apesar da Organização Mundial de Saúde dizer que o consumo de peixe é essencial, tem uma quantidade mínima que deve ser consumida por semana, ainda assim o brasileiro não consome muito peixe. E a gente tem um país que é costa por tudo quanto é lado, né? A gente consome muito pouco peixe. A gente quer mais a carne vermelha. E essa definição desse termo agora, que trata de uma área muito mais ampla, ele também vai trazer, então, algumas situações que vão mexer com a oferta e a disponibilidade de alimentos, como a mudança climática, a perda da biodiversidade. À medida, então, que eu tenho a diminuição dessa biodiversidade, o suprimento de alimentos se torna mais vulnerável às mudanças climáticas e à escassez de água. Então, cada vez que eu diminuo a biodiversidade, eu estou diminuindo os indivíduos que estavam adaptados àquelas condições. E aí eu estou trazendo indivíduos muito específicos, que podem não estar adaptados. Catástrofes, isso também a gente tem visto acontecer muito, catástrofes naturais ou ocasionadas pelo ser humano, assim como essas mudanças climáticas, a estabilidade alimentar, ela vai ser afetada, por exemplo, com a presença de furacões, enchentes, e escassez de combustíveis fósseis, como assim? Como que a escassez de combustível fóssil ela vai afetar a segurança alimentar? Bom, porque eles são utilizados para produzir pesticidas e fertilizantes. Além disso, eles abastecem máquinas agrícolas e sistemas de irrigação, que são necessários para a produção de alimentos de pequena e grande escala. Então, a gente vai ter ainda uma revolução aí no uso de combustíveis fósseis, ela está começando, uso de energia eólica, uso de energia solar, mas ainda assim a gente vê que se usa muito combustível fóssil. Então, se do nada a gente tiver aí uma quebra nessa situação, vai afetar a cadeia alimentar. E questões políticas também. Políticas públicas são essenciais para garantir à população acesso aos alimentos. Então, o que eu estava falando, além de ter que ter alimento disponível, eu tenho que ter acesso a esse alimento. Não adianta nada ter tanto alimento que a gente não pode consumir. E aí a gente entra num paradigma, num paradoxo, na verdade, dessa mudança de conceito, né? Esse conceito mais politizado da segurança alimentar. Porque a FAO, em 2003, informou que o mundo já tinha produzido alimentos suficientes para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas. Mas ainda assim, 735 milhões aqui em 2023, 2022, passavam fome. Então, é uma questão muito mais política, né? Por isso que a segurança alimentar, ela precisa e ela vai caminhar com a política. Nesse caso, então, aqui, eu gosto de mencionar a Revolução Verde, porque a Revolução Verde foi o quê? A chegada das máquinas no campo. Eu paro de ter aquele trabalho braçal do indivíduo, eu não paro, isso ainda existe, né? Mas eu boto máquina para trabalhar no campo. Eu boto sistemas que vão aumentar a minha produtividade. A revolução está chegando. Essa revolução chegou, mas não se traduziu em aumento de alimentos de fato consumidos pela população. Talvez sim, para um grupo específico da população, mas não para toda a população mundial, porque a fome ela ainda está presente. Então, eu saio desse momento aqui de 96 com esses 4 pilares da segurança alimentar, e o Brasil, assim como outros países, adotam então a segurança alimentar em conjunto com segurança nutricional. E nesse momento, então, eu devo dizer que o conceito de segurança alimentar ele permanece em construção e vai estar sempre em construção. Vocês viram quantos fatores afetam a segurança alimentar. Então, não tem como esse conceito ser imutável. Ele vai se adaptando com o tempo e pilares e dimensões vão sendo colocadas
isso é afirmado pelos estudiosos da área, à medida que o tempo muda, as políticas públicas mudam, as alterações climáticas estão aí, vão mudar os nossos padrões de alimentação, já estão mudando, na verdade. E, obviamente, então, que esse conceito, não só de segurança alimentar, como de segurança de alimentos, tem implicações para a sociedade. Vários já foram falados aqui. E eles se encaixam muito bem aqui nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma agenda para 2030, que a gente já sabe que não vamos cumprir, né? Existe muita coisa ainda para fazer, mas é uma agenda que mostra compromisso. Estamos comprometidos a mudar. Foi mudando, foi aumentando, mas a gente não vai parar nunca, tem que ser assim. A população continua crescendo, as nossas interações com o meio ambiente continuam sendo majoritariamente interações prejudiciais, então isso vai continuar sendo jogado para frente, um pouquinho para frente, cada vez mais. Mas vamos lá. Fome zero se relaciona, obviamente, né? Boa saúde e bem-estar, com certeza, porque falamos de doenças aqui. Temos aqui água limpa e saneamento, que está super relacionado à segurança de alimentos, e dentre outros aqui. Então, essas doenças que hoje conhecemos como doenças de transmissão hídrica e alimentar, agora falando no contexto de segurança de alimentos e implicações para a sociedade, a Organização Mundial de Saúde ela estima que aproximadamente por ano 600 milhões de pessoas adoecem por doenças ocasionadas por alimentos ou água contaminada. Isso é muita coisa. E dessas pessoas que adoecem, 420 mil morrem. Uma morte por conta de alimento contaminado, que a gente pode evitar, é muita gente morrendo por isso. E mais assustador ainda é saber que a maior quantidade, não maior, mas um percentual bem considerável, é de crianças com menos de 5 anos. E isso, obviamente, vai estar relacionado a países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde essas crianças, por já terem um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, né, ainda em formação, por terem má nutrição, né, então relacionando a segurança de alimentos com a segurança alimentar, elas vão estar em condição de vulnerabilidade, de fragilidade. E aqui nós temos os dados brasileiros. Então, é interessante notar que o início da vigilância de surtos de DTH, de doenças de transmissão hídrica alimentar no Brasil, é muito recente, de 1999. E os dados mostram, então, quantidade de surtos até muito pequena. Aqui são os dados por ano, número de surtos, número de expostos, quantidade de mortos, o nível de letalidade, número de óbitos, número de indivíduos hospitalizados. Parece bobagem, mas a quantidade de indivíduos hospitalizados reflete no Sistema Único de Saúde. Reflete em quanto que o governo gasta de dinheiro com doenças que seriam facilmente resolvidas com saneamento básico e educação com relação à segurança alimentar e segurança de alimentos. Tá? E aí, então, uma coisa que se questiona muito é, primeiro, a gente tem um sistema que começa em 1999. Um sistema que traz dados que você olha e fala assim, nossa, mas está tão pouco frente ao que a OMS fala. Por que tão pouco? Porque os casos são subnotificados. Então, eles não retratam, de fato, a realidade. Porque, geralmente, a gente acha que quando tem uma diarreia, é uma bobagem. Bebe água, vai passar. Vou me hidratar, vou me hidratar. Então, a gente não vai no hospital. E mesmo que vá ao hospital, o médico não faz a notificação, que é obrigatória, ele deveria notificar. Porque sem a notificação, eu não tenho como tabelar esses dados e criar perfis epidemiológicos. Então, nossos dados, eles são muito aquém do que poderiam ser. E esse aquém dos dados não nos auxilia na construção de políticas públicas. Porque, na verdade, até vai auxiliar, mas a gente poderia estar vendo um impacto muito maior, muito mais real, do que realmente é. Quer falar? Uhum. Não. Isso.
Uhum. Isso. E existe, de fato, todo um sistema muito fácil, né? Muito intuitivo para fazer essa notificação, mas ela, de fato, acaba não sendo feita. E muito relacionada ao pensamento de que é banal, isso é coisa boba, não vão perceber, ou isso é insignificante para a ciência. Uhum, uhum, uhum. Não tem. É. Uhum. Isso aí, é. Não fazia. Eu acho que vocês não estão escutando, alguns dos presentes aqui estão falando relatos da vida deles, né? E uma presente está falando sobre giardia, que é um protozoário veiculado pela água, água contaminada com efluente não tratado, com esgoto. Porque ela, na verdade, ela vai ter passagem pelo nosso trato intestinal e acaba saindo nas fezes e com isso contamina o ambiente. E que ela quis saber sobre isso mais na UPA e ninguém sabia informar para ela, porque de fato as pessoas não relatam esses casos. E como são doenças. É, existe um termo, doenças negligenciadas, mas que não se encaixa essa doença, giardíase, tá? Mas que são doenças de pessoas mais pobres, então que eles não fazem o relato disso. Isso é realmente preocupante. Se vocês acessarem esse documento que eu mostrei aqui antes, que é da Vigilância Sanitária, esse documento aqui, aqui a gente tem um registro também de quais foram os micro-organismos identificados. E é sempre a mesma coisa. O protozoário não vai ter nada. Eles nunca colocam. Então, falta ainda a gente ter, de fato, um entendimento do que acontece com a nossa população. Então, quando você faz o processo de tratamento de água, você garante que está ausente tudo isso. Isso, você garante a ausência de micro-organismos patogênicos pela busca de micro-organismos indicadores, são os coliformes, né? Então, coliformes totais, coliformes termotolerantes, anteriormente chamados de coliformes fecais. Não usem mais o termo fecal, tá? Coliformes termotolerantes. E aí, isso é feito, mas para água tratada. A gente está falando de ambiente que não chega à água tratada, né? Que a pessoa vai buscar água em algum córrego, em algum rio. Ah, esqueci de falar isso. Isso. E aí, e ainda tem essa questão, que é a questão climática, que vai contaminar os corpos hídricos e que vai ter contato com você, e aí você fica doente. Algumas vão ser contato oral, outras por pele, por ferimentos, né? Leptospirose, muito relacionado não à alimentação, né? Mas a essas condições de chuvas intensas, enfim. Aqui, então, eu trago um exemplo, uma implicação para a sociedade da segurança de alimentos, o caso Baker, a cervejaria que produziu a Belo Horizontina, né, que foi uma contaminação química, então um perigo químico aqui, onde, na verdade, dois compostos químicos estavam dentro das garrafas, junto com a cerveja, dietilenoglicol e monoetilenoglicol. Os dois compostos são extremamente, um mais tóxico do que o outro, mas eles são tóxicos e são usados para resfriamento da fábrica, da fábrica cervejeira. E isso nunca entraria em contato com a cerveja, com o processo, com o que você vai de fato consumir. No entanto, em 2020, a contaminação dessa bebida matou algumas pessoas em Minas Gerais e deixou outras severamente fragilizadas, né, doentes.
A causa foi o vazamento no tanque de resfriamento, mas posteriormente também viram que a água que era usada para fazer a cerveja no processo produtivo também estava contaminada com dietileno glicol. Então, investigou. Na verdade, eles levantaram uma suspeita de food defense, que alguém teria propositadamente contaminado a bebida deles, né? Exato. O metanol é uma food fraud, na verdade. O metanol, na verdade, é uma troca na verdade, tentando baratear o processo produtivo, né? Ganhar dinheiro com a venda de uma bebida fraudada. Você adiciona um componente que não deveria estar ali, mas não com uma intenção clássica de como se diz, de acabar com uma empresa, de acabar com a credibilidade dela. Não, você quer dinheiro. Então você está fazendo uma fraude ali. Mas eles suspeitaram, a empresa suspeitou na época que era um caso de defesa de alimentos, que eles estavam sendo atacados por alguém, mas não foi o caso. A consequência, então, foi que essa ingestão de cerveja contaminada provoca uma síndrome nefroneural, e aí você tem falência dos rins, e que pode evoluir, então, para problemas não só renais, mas neurológicos, em alguns casos, a morte. Eu falei que eu não ia botar marca, né? Mas sem querer coloquei. Foi o caso da garota, então um exemplo, mas a garota mesmo foi a público e ela fez um recall, ela chamou para retirada desses lotes contaminados. Então, ainda a segurança de alimentos aqui, ó, implicações na sociedade. Então, era um chocolate garoto, do que eu mais gosto, com castanha de caju. E o outro que eu não gosto muito é a castanha de caju com passas. Então, os dois lotes estavam contaminados com vidro, tá? E o que aconteceu aqui? Houve uma avaria no equipamento do processo de produção que acabou inserindo vidro, cacos de vidro nas barras. A garoto mesmo percebeu que isso aconteceu, fez um recolhimento voluntário, só que a vigilância sanitária, de modo a acompanhar e formalizar esse recall, ela foi e também acompanhou essa retirada dos lotes do mercado, garantindo, então, a saúde dos consumidores. Vou acelerar aqui um pouquinho para terminar. E com relação à segurança de alimentos, o que a gente tem? Bom, qual a implicação para a sociedade? A gente tem aqui uma linha do tempo falando em distintas décadas como o homem se relaciona com esse processo de alimentação, esse processo político de garantia daqueles 4 pilares que a gente falou, né? A gente tem a década de 30 e 40, as primeiras noções sobre alimentação adequada, e aí vem uma natureza social, econômica e política relacionada à fome e má nutrição. Depois, posteriormente, décadas 70 e 80, políticas de alimentação e nutrição de caráter assistencialista e compensatório. Na prática, então, ainda existe uma ideia de política de alimentação como se fosse uma caridade. Segue, então, década de 90, acontece um retrocesso, aí se vocês pararem para pensar no Brasil, foi a época do impeachment do Collor. Então, Collor chega no governo prometendo, né, ser uma revolução aqui no Brasil, depois de um período de ditadura, e acaba sofrendo um impeachment. Então, nesse momento aqui, a gente tem um retrocesso das políticas de alimentação e nutrição, mas uma mobilização social, civil muito forte. E chegamos aos anos 2000 com a recriação de conselhos e uma politização da alimentação, da qualidade de alimentação e nutrição dos indivíduos. Então, aqui, ó, um contexto social dessa época. Em 1985, começa a primeira proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar no Brasil. E essa proposta foi feita por técnicos e pesquisadores ligados ao Ministério da Agricultura. Nesse momento também, um aninho depois, bem próximo, acontece a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, já mostrando, então, como é que isso é importante, trazendo novamente aos holofotes a importância do processo de alimentação. E na década de 90, surge surge o Betinho, né? Com a campanha Fome Zero. Ele cria a ação da cidadania contra a fome, miséria e pela vida em 1993, com o slogan de quem tem fome tem pressa. E é exatamente isso. Ele foi um precursor para a criação de políticas públicas que fossem mais abrangentes.
Então, o que ele fez deixou um legado político. Nesse legado político, se cria o programa Fome Zero em 2003. Nesse programa Fome Zero, então, eu tenho uma consolidação de políticas públicas para o combate à insegurança alimentar. Então, eu busco a segurança alimentar, mas, na verdade, o que eu estou fazendo é combater a insegurança. Aqui, então, dentro desse programa havia transferência de renda, foi a criação do Bolsa Família, apoio à produção, então eu tenho fortalecimento do programa de aquisição de alimentos, que incentiva a compra de produtos da agricultura familiar, e isso até incorporado à merenda dos colégios públicos. O abastecimento tem ações para fortalecer a segurança alimentar em equipamentos públicos, como restaurantes populares, bancos de alimentos. Foi uma época que tinha muito restaurante popular. Agora a gente não vê tantos, mas tinha no Maracanã, aqui no Rio, tinha em vários lugares, né? Educação nutricional. Quem aqui teve educação nutricional? O que é educação nutricional? É a gente entender de fato o que é a segurança alimentar. Entender o que eu devo consumir, por que eu devo consumir, como eu devo manipular. Então, aqui é o incentivo a hábitos alimentares saudáveis e combate ao desperdício. Como eu falei, a gente começa, então, a ter no Brasil toda uma política voltada para isso. E aqui a gente tem, em 2010, uma inserção na nossa Constituição do direito humano à alimentação adequada. Não é só o direito humano à alimentação, é o direito humano à alimentação adequada. Então, nesse momento aqui, eu passo a garantir a alimentação numa perspectiva de segurança alimentar e nutricional. E eu tenho, em 2006, a criação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu tenho, posteriormente, quase em conjunto, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O conselho que tem uma participação social. Então, é a conversa dos políticos com a sociedade, entendendo essas demandas e tentando responder a essas demandas e usando também a sociedade para disseminar os conhecimentos. Esses movimentos da década de 80 fizeram mobilizações e movimentos sociais com reivindicações diversas. Então, a década de 80 ela foi o primeiro passo, né? Depois surge o Betinho lá em 90, pedindo a redemocratização do país, ampliação de direitos, mas aqui, ó, luta pela redução das desigualdades sociais. A gente sustenta isso até hoje, né? Até hoje a gente está falando sobre isso e os governos tentam se inserir nessa política. Passa a ser uma luta política o combate à fome e à pobreza extrema. O Brasil sai do mapa da pobreza extrema. E aí, do ponto de vista, voltando agora, já que eu estou ofertando alimentos nutricionalmente adequados, falei, então, dos impactos da segurança de alimentos, desses contaminantes de alimentos para a sociedade, como é que as políticas públicas trabalham, então, a segurança de alimentos? Basicamente, aqui a gente tem regulamentações de diferentes órgãos públicos. E eu trouxe 2 aqui. Não são só eles, tá? Eu tenho outras instituições que também atuam. Mas, de âmbito federal, aqui a gente tem o MAPA e a Anvisa atuando em produtos regulamentados distintos, em áreas distintas, as normas que estão estabelecidas, o MAPA, por exemplo, para ingredientes e processos, e a Anvisa com normas relacionadas à saúde do consumidor, né? A direito do consumidor. O PROCON também está aí. E a frequência de inspeção, então, desses alimentos, o MAPA sendo uma frequência permanente e a Anvisa uma frequência de inspeção periódica. Resumidamente, aqui, para quem tiver interesse, depois eu posso deixar disponibilizado, não sei como é que faz aqui a apresentação, tá? Se alguém quiser. Então, as competências dos órgãos são distintas, a área de atuação deles é distinta. Então, aqui tem a competência depois, para quem quiser dar uma olhadinha. Essas inter-relações, então, ficam claras quando a gente tabela isso. Então, quando a gente tem aqui uma tabela muito interessante, não é minha, tá? Eu peguei aqui de uma pessoa que construiu, segurança alimentar e segurança dos alimentos, o foco principal de cada uma. Acesso a alimentos adequados para todos. Segurança de alimentos, qualidade e segurança dos alimentos produzidos e consumidos. Parece que é a mesma coisa, mas não é, exatamente. A abrangência, tem dimensão social, econômica e política de acesso à alimentação, enquanto o outro fala da cadeia produtiva. É a produção, é o processo.
O objetivo da segurança alimentar é garantir que todos tenham acesso a alimentos suficientes e nutritivos, enquanto da segurança dos alimentos é a garantia que os alimentos não causem dano à saúde. E questões relacionadas seriam a segurança alimentar, disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade, os 4 pilares, enquanto na segurança de alimentos eu trato de processos. Então, eu tenho a higiene de alimentos aqui atuando, eu tenho as contaminações, os riscos microbiológicos, químicos, físicos. Mas quando a gente para olhar, então, o atual conceito de segurança alimentar e nutricional, porque é o conceito que a gente está trabalhando aqui, esses pontos aqui com asterisco vermelho, eles fazem menção à segurança de alimentos. Porque para pensar, como que eu vou ter segurança alimentar e nutricional, alimentos adequados, que vão promover minha saúde, se eu não garantir a segurança do alimento? Então, aqui, para eu alcançar a segurança alimentar e nutricional, eu tenho que ter alimentos adequados e saudáveis. Bom, se ele está contaminado, ele não está saudável, ele não está adequado a você. Então, aqui, a qualidade sanitária do alimento. Então, tem que ter segurança de alimento aqui. E aqui, acesso a alimentos livres de contaminantes. Então, minha gente, apesar de serem diferentes, esses dois termos, eles convergem para algo em comum, que vai ser essa questão da alimentação e nutrição. Como considerações finais agora, terminando essa apresentação para vocês, a gente tem, e ficou claro nessa apresentação, espero que tenha ficado para vocês, a distinção entre os dois termos, mas que ainda assim existe uma inter-relação entre eles. A segurança de alimentos até pode existir sem a segurança alimentar, mas para existir segurança alimentar e nutricional, eu preciso ter segurança de alimentos. É uma evolução constante a segurança alimentar, porque tem toda uma questão política envolvida, toda uma questão ambiental envolvida. E ambas as seguranças impactam e se inserem em políticas públicas pela sua relevância social. Então, como frase aqui, como textinho final para vocês, para que vocês lembrem dessa palestra, eu deixo isso daqui. Que esses conceitos que são interrelacionados, eles possuem impacto direto e essencial na qualidade da vida humana. Quando ambos são alcançados, não entregamos apenas nutrição à sociedade. A gente entrega também dignidade, saúde e oportunidade para um futuro mais justo. Por isso, é imperativo que se avance de forma integrada e constante para que essa qualidade ela seja universal e duradoura. Tá? Eu fiz um artigo técnico para o portal eFood, é um portal que publica muitas coisas relacionadas à área de alimentos, e como eu falei no início, né, perpassa por vários campos, que é exatamente a temática dessa apresentação, dessa aula, dessa palestra. Então, quem quiser depois, procura o portal eFood, food, e lá nesse portal procurem por segurança de alimentos e segurança alimentar, um conflito, não vou lembrar o título agora, mas tem segurança de alimentos e segurança alimentar. Obrigada pela presença de quem está online e dos que estão aqui presentes.